Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos oficialmente iniciando mais uma live, nossa segunda live, uma alegria muito grande poder falar um pouquinho para vocês. E vamos hoje falar sobre um tema de alta relevância para qualquer pessoa, que são dentes escurecidos. Dente escuro não é uma coisa que deixa as pessoas confortáveis. Com certeza, quem tem um dente escuro sabe o desconforto que isso causa. Eu tinha um dente que não era escuro, ele era um pouquinho para dentro, tá? Estou tratando com o Robertão, e só ele ser um pouco mais para dentro dava uma impressão que era tratado odontologicamente pela sombra que causava. Então, posição determina que o dente pareça um pouco mais escuro. Então vamos falar bastante sobre diagnóstico, sobre plano de tratamento, sobre técnicas de clareamento, técnicas de resinas compostas. Eu pretendo nessa hora honrar o tempo de vocês, fazer com que seja um tempo agradável, fazer com que vocês possam realmente levar uma informação de valor, algum dado, alguma informação clínica que possa fazer a diferença no consultório de vocês. Bem, então vamos lá, começando aqui. Então, dentes escuros, clareamento interno ou facetas, o que é melhor? Então aqui eu vou agora desativar os comentários, certo? Desativei os comentários para que vocês possam ter uma visualização melhor. Então sempre que o paciente chega com o dente escuro, nós ficamos na dúvida, será que dá para clarear? Não seria melhor partir para uma faceta? Será que se clarear vai ocorrer uma recidiva? Então qual o caminho que nós temos em relação ao dente escurecido? Por exemplo, uma situação de um dente escuro. O que é melhor? Fazer uma faceta ou fazer um clareamento? Depende de uma série de fatores. Dentre esses fatores, a idade do paciente. Quanto mais jovem o paciente, quanto mais jovem o dente, melhor o prognóstico. Quando um dente apenas está manchado, nós devemos inicialmente evitar clarear os dentes adjacentes, porque se nós clareamos os adjacentes, vai ser difícil alcançar uma nova cor mais clara no dente escurecido. Às vezes podemos clarear os laterais, os caninos, mas o outro central, que é espelho, nós devemos ter um certo cuidado em relação a indicar o clareamento, porque aumenta o potencial de recidiva. E o principal problema de um dente escurecido, de um dente tratado odontologicamente, é, com certeza, o risco de recidiva. Nessa situação é importante também observar como está a exposição do paciente em repouso, como está a proporção dental, como está o aspecto periodontal, porque às vezes a gente vai tratar cor, só que muito mais detalhes merecem também ser tratados. Então, nesse momento, cabe um diagnóstico completo. Por exemplo, eu vejo que o lateral, especialmente o lateral direito desse paciente, ele dá um pouco de sombra, ele é um pouco pontiagudo. Então, será que não valeria a pena também trabalhar esse detalhe? Já aproveitar e corrigir? Talvez o central nós pudéssemos trabalhar um pequeno desgaste e os laterais acréscimo de resina sem nenhum desgaste. É o que nós basicamente fazemos, certo? Mas o dente escurecido em questão, ele apresentava uma calcificação distrófica pulpar. Os casos de calcificação distrófica pulpar podem determinar escurecimento e a notícia boa, respondem a um clareamento. Contudo, essa resposta, ela tende a se perder parcialmente com o tempo. Então, depois de 1 ano e meio, 2 anos, o dente volta parcialmente à cor. Então, se ele era uma cor A6, alcançamos uma cor A3, talvez depois de 1 ano e meio, volte para um A4, mas não retorna ao A6. Então, vale a pena reclarear em casos de calcificação distrófica. Então, esse é um caso que nós fizemos usando o HP Max, já é um caso de mais ou menos 16, 17 anos, junto com Juliana, Paula Matias, de Séries, nossos queridos professores da UFA, amigos, mentores. Então nós alcançamos um resultado muito significativo. Houve recidiva depois de 15 meses. Nosso objetivo não é trazer casos na íntegra para a discussão. Eu selecionei alguns. Então é só para ilustrar que é possível, com clareamento apenas externamente, alcançar um resultado. Eu posso fazer uma técnica mista, trabalhar
consultório e caseiro apenas na unidade 11, certo? Os casos, eles se repetem no consultório. Outro caso de calcificação distrófica pulpar, onde, segundo Andreassi em a literatura, 95% não evoluem para necrose periapical, 85%, perdão. Então, será que vale a pena tratar preventivamente endodonticamente? Talvez não. Então, nós podemos fazer o clareamento, acompanhar e, caso seja necessário, hoje nós temos técnicas fantásticas com a odontologia digital que podem ajudar nesse processo de localização do canal radicular, a luz do canal. Além do clareamento que foi feito, que demora mais tempo nesses casos, nesses dois casos que eu apresentei de calcificação distrófica, foi feito também uma restauração. Na verdade, uma emenda, certo? Apenas fechando o diastema, mas para não ficar muito largo o lateral, nós trabalhamos também o incisivo central, uma fina camada apenas de esmalte, certo? Então, após o clareamento, uma emenda apenas nas unidades 22 e 12 e 21, certo? Fechamos o diastema e de uma forma muito conservadora alcançamos um resultado como esse. O escurecimento também pode ser derivado de restaurações inadequadas, próteses inadequadas, certo? Então, às vezes, a própria restauração está escurecida. E nesse caso, além da restauração inadequada, eu percebo uma extrusão compensatória em função de um desgaste incisal ou da restauração, e eu percebo um desnivelamento da margem gengival. Esse desnivelamento pode ser corrigido ortodonticamente ou pode ser corrigido através de uma cirurgia periodontal de aumento de coroa clínica. Depende do caso, depende da exposição em repouso, depende da exposição de gengiva ao sorrir. Então vejam que o diagnóstico tem que ser integrado, tem que considerar vários fatores para então nós decidirmos o que nós vamos fazer em relação a esse dente, certo? Sempre procurar trabalhar, planejar de forma integrada, pensando nas especialidades como um todo. E aí nós vamos chegando em situações como essa, trauma dental, paciente jovem, uma paciente muito bonita, mas dois dentes, um escureceu no aspecto acinzentado, e o outro no aspecto amarronzado. Então, o que nós vamos fazer para esse paciente que ainda apresenta um lateral muito pequeno e diastemas generalizados? Então, qual seria a solução para esse paciente? Sem dúvida alguma, uma ortodontia seria muito bem indicada, certo? O paciente inicialmente relutou em fazer o tratamento ortodôntico, então nós fizemos provisoriamente um tratamento estético, mas quando a gente trabalha os laterais e os centrais desgastando muito pouco, apenas projetando um pouco, um desgaste de 0,5 milímetros. Os laterais e caninos sem nenhum desgaste, nós conseguimos um resultado muito mais agradável, onde eu percebo que os dentes estão ligeiramente largos, mas a qualquer momento esse tratamento estético com resina composta, ele não inviabiliza um tratamento ortodôntico. Eu posso ir desgastando a proximal, dos centrais e laterais e trabalhando direitinho o melhor posicionamento com a ortodontia. Então isso é uma grande vantagem da resina em relação à cerâmica. Então eu posso fazer esse acabamento e polimento a cada momento que o paciente vai movimentando ortodonticamente. E para o ortodontista é muito melhor já ter uma referência inicial de um dente com um aspecto cromático melhor, o paciente fica menos ansioso. Então hoje nós trabalhamos muito esses casos com restaurações estéticas prévias. Nesse caso é importante frisar, quando nós temos um dente tratado endodonticamente escurecido, nós podemos clarear todos os demais dentes, e vale a pena clarear, quando a decisão é facetar os dentes escurecidos. Então nós vamos fazer o clareamento geral e naquele dentezinho, naqueles dois dentes que estão escurecidos, nós, após o clareamento geral, fazemos a restauração num tom mais claro. E aí é mais fácil você neutralizar o substrato, tá, com o opacificador. Vou falar um pouquinho sobre técnica mais adiante. E na sequência trabalhar a resina composta. Então essa seria a ideia em relação a um caso como esse. Posicionamento dental é tudo, certo? Então nós nunca devemos impor ao paciente um tratamento com grandes desgastes,
sem uma previsão de uma ortodontia, sem dar o direito ao paciente de fazer uma avaliação ortodôntica. Então esse paciente, por exemplo, você percebe um dente escurecido e projetado para vestibular. O desgaste seria muito grande para alcançar um resultado estético. Léo, eu posso fazer uma projeção da unidade 21 que não tem alteração cromática para melhorar o desgaste da unidade 11? Sim, eu posso fazer, mas ainda assim eu vou ter que desgastar bastante. Então a situação nessa situação foi indicado uma ortodontia, certo? Foi feita a ortodontia para só depois trabalhar a estética desses dentes de uma forma muito conservadora. Inclusive, o dente, o incisivo central que estava mais para vestibular, nós lingualizamos um pouquinho ao ortodontista para ganharmos espaço, ganharmos volume e prepararmos menos o dente. Eu me sinto muito confortável em fazer uma estética onde praticamente não desgastamos dentes. Por quê? Porque nós dentistas não queremos desgastar os nossos dentes. Nossa primeira escolha é um clareamento. Nossa segunda escolha é a resina composta. Por mais que eu saiba que a resina às vezes fique melhor do que um trabalho, do que o dente natural em algumas situações, eu consigo aprimorar o sorriso, eu fico mais confortável em não fazer nenhum trabalho naquele dente. Então não é uma coisa simples indicar para um paciente um trabalho estético. Então nós projetamos um pouquinho em direção ao vestibular, vejam na imagem inferior, certo? A grande vantagem da resina, eu falei na live anterior, na live que nós fizemos, na primeira live, era que nós conseguiríamos fazer algo de 0,3 milímetros, mais fino que uma cerâmica, e desgastar ainda para 0,05, 0,01, tá? 0,1, algo muito mais conservador, mais fino, que dá um resultado ainda melhor para o nosso paciente. Então, quando tem escurecimento, é necessário fazer um preparo. E numa situação como essa de trauma, observem dois dentes bastante escurecidos. Num tom amarronzado, o prognóstico é melhor do que num tom acinzentado. Nós podemos indicar o clareamento interno, especialmente quando nós temos escurecimentos recentes ou quando nós temos uma abertura endodôntica conservadora. Ou seja, o dente apresenta cristas marginais íntegras. Então, nessa situação, eu posso prever o quê? Eu posso prever um clareamento interno, que nós vamos falar mais adiante sobre a parte técnica e vamos apresentar o resultado desse caso em particular, certo? O valor de salvar um dente é muito grande. Todo dente tratado endodonticamente, ele acaba tendo algum comprometimento estético, por menor que seja. Pelo menos uma redução no valor, um acinzentamento, tá? Uma perda de brilho, algo sempre vai acontecer relacionado ao dente tratado endodonticamente. Então, vale a pena tentar procedimentos conservadores em dentes anteriores, então tentar procedimentos conservadores em dentes anteriores. Por quê? Porque se manter a vitalidade, a tendência é a cor ficar mais bonita. E se não der certo, ainda assim eu tenho recurso da endodontia para esse paciente. Então vale muito a pena tentar ser o mais conservador possível a partir de um capeamento direto, que não é o caso dessa situação, onde eu já tenho uma exposição maior, uma exposição em 2 pontos, então pelo menos uma curetagem pulpar ou uma pulpotomia para tentar um resultado melhor. Fantástico indicar esse tratamento, especialmente para pacientes com ápice aberto, mas em dentes anteriores vale a pena tentar, ao extremo, não indicar a endodontia. Mas se for necessário, a endodontia é fantástica para poder recuperar esse dente e conseguir um resultado. Então nós conseguimos com a endodontia também resultados fantásticos. Mas quando eu penso em endodontia, eu preciso pensar numa endodontia estética. Uma endodontia estética deve prever não deixar excesso de material eugenólico em contato com a porção coronária do dente. O material eugenólico, o cimento à base de eugenol, ele escurece o dente, os trabalhos da literatura mostram isso, e ele está relacionado especialmente também a uma dificuldade de adesão intraradicular. Então nós devemos evitar ao máximo, certo? Utilizar cimentos à base de eugenol. Além disso, é importante fazer uma adequada limpeza da câmara pulpar,
temos que remover o teto da câmara pulpar, mas da forma mais conservadora possível. O que mancha não é o teto, é o resto necrótico, os restos necróticos que são aprisionados nesse teto da câmara pulpar. Então nós temos que fazer uma adequada limpeza. Eu sou apaixonado pela endodontia, hoje não faço mais a parte técnica, mas tudo que eu aprendi de endo realmente me ajudou muito no trabalho de elaboração de livro, técnicas. Meu sonho sempre foi restaurar os dentes que eu tratava endodonticamente. Então eu sempre sonhei em restaurar esses dentes. E durante 25 anos nós trabalhamos com dentes tratados endodonticamente, especialmente no que se refere à restauração desses dentes. Então aqui mostrando uma situação clínica onde na imagem à esquerda eu tenho uma abertura endodôntica que não é tão conservadora, mas ainda tem bastante dentina, e na imagem à direita uma perda muito grande de dentina. A dentina, ela dá cor ao dente. Se eu perco essa quantidade de dentina, a tendência é o aspecto do esmalte ficar mais evidente e assim o dente fica mais acinzentado. Então eu preciso manter a todo custo a dentina. Então o clareamento ele deve ser feito, mas sempre mantendo na endodontia a maior quantidade possível de dentina. Hoje, a especialidade, a endodontia, ela busca cada vez mais utilizar preparos conservadores, micropreparos, que devem ter um acesso adequado à forame apical, mas o desgaste excessivo de dentina ele está relacionado a escurecimento. O dente tende a ficar mais acinzentado. Olhem nessa imagem. À esquerda, um dente com abertura endodôntica conservadora. À medida que nós vamos removendo dentina, a segunda imagem da esquerda para a direita, nós temos um aspecto mais acinzentado. A remoção de mais dentina acinzenta mais ainda. E vejam que até um cotosol internamente ele determina uma coloração muito esbranquiçada para o dente. Certo? A diferença da imagem da esquerda para a direita ela é muito grande e por isso nós devemos manter o máximo de dentina durante a abertura endodôntica. Outro detalhe em relação à endodontia, cortar a gutta-percha 3 mm acima do limite gengival, certo? 3 ou 4 mm. Porque se eu faço o corte e deixo a gutta-percha no nível gengival, eu posso ter um fenótipo delgado, posso ter um biotipo periodontal delgado e a cor escura da raiz acinzentar aquela gengiva. Léo, tem tratamento para isso? Tem tratamento. A gente pode fazer um enxerto de conjuntivo, às vezes gastando um pouquinho aquela raiz. Eu não faço isso, mas é possível. Mas muito melhor é não determinar esse escurecimento. Então fazer um corte adequado é fundamental. Todo desgaste de dentina, por si só, deixa o dente mais fino. O dente mais fino ele é mais cinza, certo? Se eu ainda coloco um material metálico, vou ter um acinzentamento ainda maior e assim eu vou ter um aspecto gengival muito desfavorável para ser trabalhado por esse paciente. Então, quando eu penso hoje em endodontia, quando eu penso hoje em núcleo metálico fundido, eu tenho que entender em dentes anteriores, aliás, em todos os dentes, eu preciso de preparos expulsivos e eu acabo desgastando de forma demasiada a região cervical da raiz para tornar o preparo expulsivo e o remanescente coronário. Nós vamos voltar em outra live para falar um pouquinho sobre remanescente coronário, falar mais sobre endodontia, mas quando eu perco dentina radicular, perco o remanescente coronário, o dente fica mais friável, mais vulnerável a uma fratura. Então esse trabalho aqui é o trabalho do livro, Marta Murrana, Paulo Rocha, Marcelo Teixeira, Séries, então Alexandre, uma galera massa que ajudou a embasar esse livro e hoje eu sou muito feliz por ter feito esse trabalho e com certeza é um trabalho que deixa todos nós orgulhosos. Bem, vamos falar um pouquinho sobre clareamento, técnica. Então, de nada vale falar só sobre indicação, sobre material, vamos falar sobre técnica. Tá? Para o clareamento, nós temos
basicamente duas técnicas. Uma técnica mista, certo? Onde nós associamos clareamento de consultório e o clareamento walk-in bleach, ou técnica mediata, certo? Se me perguntar, Léo, qual a técnica mais efetiva? A técnica mais efetiva é a técnica walk-in bleach, que foi inicialmente descrita por Nielsen e Paul em 63, vejam quanto tempo, e ainda hoje é a mais efetiva. Se eu fizer só o clareamento de consultório, o resultado tende a não ser tão bom. Mas se eu fizer só o clareamento pela técnica walk-in bleach, o resultado tende a ser melhor. Então é melhor nós trabalharmos com a técnica walk-in bleach. Quando nós associamos a técnica, usamos em consultório, por exemplo, o Whitesands HP Max, que é o peróxido de hidrogênio a 35%, e para casa o paciente vai usar um superendo, que é um peróxido de carbamida, ou um perborato de sódio associado à água destilada. A intenção de associar as técnicas é não deixar por muito tempo o dente sem um preenchimento interno da câmara pulpar, e assim o dente fica por menos tempo, né, se a gente consegue acelerar um pouquinho o procedimento de clareamento, com a câmara pulpar oca, sem nenhum material restaurador. Porque enquanto não tem material restaurador, enquanto não tem resina composta, nós temos um grande risco de fraturas coronorradiculares. E esse tipo de fratura, ele às vezes ocorre em um nível tão desfavorável que dificulta bastante o tratamento estético. Pode ser feito um tracionamento ortodôntico? Pode, depende do tamanho da raiz. Pode ser feito um aumento de coroa clínica? Depende de alguns fatores. Mas geralmente o tratamento mais indicado quando nós temos uma fratura envolvendo a vestibular é uma extrusão ortodôntica daquele dente. Não vou me ater a detalhes. Voltando para a parte técnica. Nós vamos inicialmente fazer um exame radiográfico, registrar a cor, é importante registrar a cor, e vamos medir quanto temos de coroa. Por exemplo, nesse caso eu tenho 9 milímetros de coroa. Tenho que cortar 3 milímetros acima do nível gengival. Então 9 mais 3, 12 milímetros. Esse corte pode ser feito com um instrumento aquecido, um calcador endodôntico, já durante a endodontia seria melhor. Ou pode ser feito com uma broca de largo, uma broca de Gates Glidden um pouco mais espessa, certo? Então esse corte ele pode ser feito de duas maneiras. E uma dica que eu gosto de apresentar para nossos alunos, aliás, gostaria de agradecer a presença dos nossos queridos alunos dos cursos de imersão, do curso exclusivo, já vi alguns aí presentes. Nós trabalhamos um calcador endodôntico, certo? Ali, por exemplo, 9 milímetros da coroa, mais 0,5 milímetros acima do nível gengival. Então eu boto um cursor, posiciono uma resina branca opaca, por exemplo, uma IM da Enamel, ou uma Oblite da Amaris. Alguma dessas resinas pode ser utilizada. Por quê? Porque elas são fluorescentes e são brancas. Se tiver que fazer um retratamento endodôntico, se tiver que fazer um reclareamento, é mais fácil de identificar. Então, aí durante o trabalho, eu com o calcador e o cursor posicionado, eu vou na vestibular e consigo tirar qualquer excesso de material para não ter que tirar depois que polimerizo a resina, certo? Porque para ocorrer o clareamento, entendam, a região vestibular, vejam essa imagem, uma imagem muito didática, tem que estar totalmente limpa, certo? Totalmente limpa. Nosso objetivo nessa volta aos cursos da internet, depois de 4 meses preparando esse site, certo? Um trabalho de vários anos, é realmente não parar mais. Nós vamos trazer muita informação para vocês, muito conteúdo a cada semana e de uma forma ilustrada, de uma forma didática para simplificar, certo? Depois que nós colocamos a resina em posição, ou com a ponta de ultrassom, ou simplesmente com a broquinha em baixa rotação ou em alta rotação, com velocidade menor, eu vou tirar o excesso de adesivo em contato com a parede vestibular. Olhem na imagem à direita, eu removo com a broquinha para que esse excesso de adesivo de resina não impacte, não interfira, tá, na projeção, na entrada pelos tubos dentinários do agente clareador, certo? Então nós vamos tirar esse excesso. E aqui um videozinho
Esse vídeo, inclusive, compõe o nosso artigo do site. Visitem nosso site. É um site que tem bastante artigos para vocês. A cada semana a gente está lançando 1 ou 2 blogs. Estamos aproveitando esse tempo da pandemia. E eu acho que é o momento realmente de estudar, de buscar conhecimento bom. Então, vamos fazer o condicionamento ácido, aplicamos o adesivo, certo? Uma outra opção é usar o adesivo universal, por exemplo, o Amba Universal, certo? Da Ivoclar, ou entre outros que nós temos no mercado. Depois que eu aplico o Amba, e tentando não tocar na parede vestibular interna, sempre toca um pouquinho, mas eu tiro o excesso com a broquinha esférica. Eu vou com o calcador, novamente mostrando para vocês, certo? Novamente mostrando para vocês exatamente a colocação, veja, medindo. É um truquezinho simples. Vou polimerizar, polimerizamos. Vou agora com a espátulazinha de seção, uma espátula IPC, vale a pena investir na IPC da American Eagle, excelente, certo? Muito cuidado na hora de lavar essa espátula. A gente sempre indica esses materiais nos cursos para os nossos alunos. Saudade de todos. Ali mostrando a remoção do excesso de adesivo. Outra opção que nós temos em relação à barreira é a utilização do ionômero de vidro. Eu posso utilizar o ionômero de vidro, por exemplo, o Maxion R. Agora eu venho com a resina para isolamento de tecido mole. Está ali posicionando. Ela toca um pouquinho em dente. Olha que legal essa imagem. Você vai conseguir visualizar, certo? A resina tocando no dente. Quando eu era estudante, eu sempre pensei em algo parecido para entender melhor. Ficava muita dúvida na minha cabeça. Então, nós nos inspiramos muito nos estudantes, tá? Aliás, eu gostaria de agradecer também aos nossos queridos alunos da Baiana, nossos queridos alunos da Federal, várias faculdades que também eu já dei aula, certo? Todos nós já fomos alunos e tudo que a gente faz é para o clínico e para o aluno. Então, aí colocando o pessoal de Sobral também. Então, ali colocando o Whiteness HP Max por dentro e por fora, seção de consultório. É o peróxido de hidrogênio a 35%. Ele muda para uma cor verde. Nós não vamos tirar quando vai para uma cor verde. Nós vamos deixar por 15 minutos. Depois de 15 minutos, lavamos, secamos. Repetimos 3 vezes, o que totaliza 45 minutos de gel em contato com a parte vestibular e a parte palatina, a parte interna da câmara pulpar. No final, segue a técnica Walking Bleach. Técnica Walking Bleach é simplesmente confecção da barreira e uso do perborato de sódio mais água destilada ou Whiteness Super Endo. Está ali colocando o perborato de sódio mais água destilada. Venho com uma bolinha de algodão, algo parecido a uma teia de algodão, e um material provisório, uma resina, um ionômero. Se for um provisório, o segredo para não soltar, pessoal, é não dar jato de água e ar. Geralmente, após 2 ou 3 sessões, observamos um resultado satisfatório. Entretanto, pode ser necessário mais sessões. Se em 2 sessões seguidas nós não visualizamos nenhum resultado, por exemplo, a gente está na cor A3, eu fiz 2 sessões seguidas em consultório, mas um registro de escala de cor. Então estava nessa cor que eu registrei, fotografei, certo? Está aqui. 2 sessões, nenhuma resposta, nenhum resultado do dente. Então não adianta ficar tentando mais, tá? Todo paciente deve ser esclarecido que é uma tentativa de resultado e não necessariamente uma promessa de resultado. Então pode ser que não tenha resultado para alguns casos. Quando tem resultado, é muito mais simples do que confeccionar uma faceta que requer muito mais treinamento. Então, é importante acompanhar e depois que nós acabamos o procedimento, aguardamos 1 a 2 semanas para que haja uma estabilização da cor e a eliminação do oxigênio residual que pode interferir na polimerização do agente adesivo, certo? Então, aí só para ilustrar, um resultado que nós conseguimos utilizando uma associação do HP Max em consultório, mais o perborato de sódio e água destilada em casa, e veja um resultado bastante interessante. Eu tive um caso inicial que eu mostrei, olha que legal o resultado. Então, quando o clareamento ele dá certo, realmente o resultado ele é incrível. Nós conseguimos realmente, sem desgastar o dente, certo? Aproveitando a mesma abertura endodôntica,
um resultado que satisfaz bastante o paciente. Fica 100%, Léo? Não, não fica 100%, certo? Mas fica muito agradável e é o que importa, certo? É o que importa pra gente. Quando o clareamento não dá resultado, a nossa próxima opção é partir para uma faceta em resina composta. Então, nós vamos trabalhar uma faceta com resina composta, certo? Por exemplo, um caso de faceta. Vejam que foi facetado o 21, que é o incisivo central superior esquerdo. Foi facetado o incisivo lateral direito. Não foi facetado o lateral esquerdo. E apenas a unidade 11, certo, que está escurecida, nós fizemos um desgaste e um preparo. Então, ao projetar o lateral do lado direito, nós conseguimos um espaço maior para a colocação da resina. E vejam que nesse caso nós conseguimos, inclusive, com a resina composta, melhorar o aspecto gengival. Tá? Nós conseguimos como se fosse um condicionamento gengival para esse paciente. A resina composta é um material fantástico, formidável. Para dentes vitalizados, nós trabalhamos muitas vezes com 2 ou 3 cores de resina. Quando nós pensamos em um dente com tratamento endodôntico, às vezes são necessárias 6, 8, 10, 12 cores de resina. Um truque muito especial é o uso dos opacificadores. Vou mostrar um vídeo passo a passo para vocês. E uma pigmentação cervical. Então é importante usar uma tinta na cervical para alcançar um resultado, certo? A curva de aprendizado é um pouco longa, mas hoje a gente pega 1 ou 2 dentes tratados endodonticamente e alcançamos resultados. Léo, foi sempre assim? Não. Tá? É uma curva longa, mas hoje nós conseguimos resultados praticamente em uma sessão, certo? Mas para isso, nós precisamos investir, nós precisamos gastar tempo, fazer curso, para realmente ter o melhor resultado. Então nós vamos trazer para vocês técnicas relacionadas a dentes tratados endodonticamente, certo? Temos nossos cursos exclusivos e o curso de verão. O curso de verão está lotado, estamos esperando a confirmação logo depois da pandemia. E o curso exclusivo está aguardando uma posição, uma liberação para poder já começar também. Então, fica o convite para vocês, em algum momento será um prazer vê-los, mas uma promessa, a cada momento nós vamos trazer mais material aqui para a internet. Já falei e vou voltar a frisar, nós voltamos para ficar e para ajudar vocês, certo? Então aqui, nesses casos, nós trabalhamos com pinos de fibra. Um sistema que eu gosto bastante é o White Post da FGM. Você tem, por exemplo, número 1 e o número 1 especial. O número 1 especial, ele tem a ponta igual à ponta do 1, parecida, e a cervical do número 3. Ou seja, para cada diâmetro de ponta, eu tenho 2 diâmetros de cervical. E assim eu consigo desgastar menos e preencher melhor o canal radicular. Em outro momento nós vamos vir com uma aula de pinos, vamos discutir aspectos como centralização de pinos, entre outras coisas mais. Então aqui mostrando um caso onde, durante a horta, o paciente tinha provisórios em resina acrílica, a restauração ela soltou, e com um remanescente como esse, certo? Até eu vou pedir licença e desculpa, certo? Desafiando um pouquinho a literatura, nós temos trabalhado resinas compostas com pino de fibra, com um prognóstico muito bom. Qualquer falha da resina, certo? Ou eu faço um reparo, ou posso fazer no segundo momento uma cerâmica para esse caso. Mas os resultados têm sido tão interessantes e a possibilidade de reparo tão natural que hoje, nos nossos cursos, certo? Presenciais, os cursos online que virão, nós sempre ensinamos aos alunos a fazer esse tipo de trabalho, certo? E realmente o aluno aprende e depois que ele entra na curva, ele não quer fazer outra coisa. Por quê? Porque fica muito natural. E todo o trabalho ortodôntico, ele vai prever um nivelamento correto de margem gengival, certo? Com ajuda ou não da periodontia, vai prever um aumento incisal, de modo que o dente não fique muito comprido, mas que tenha uma boa exposição, uma boa curva do sorriso.
Então trabalhar de forma integrada com a endodontia, com a ortodontia, certo? Com a periodontia é fundamental, é nosso objetivo. Então aqui mostrando mais um caso clínico, vejam a situação como era antes e a mudança na curva do sorriso, de uma forma muito conservadora. Esse vídeo está na internet, eu convido vocês para conhecerem um pouquinho esse vídeo na íntegra, é mais um caso que a gente pode estender lá no site leomunizodonto.com.br. Lá nós temos como se inscrever para receber os blogs, participar da newsletter do nosso site, certo? Convido vocês para conhecer esse material. E aqui um videozinho falando sobre facetas diretas em incisivo central escurecido. Então uma situação bastante desafiadora, vejam, um dente bastante caracterizado, borda incisal com halo branco, translucidez, o outro dente escuro, então condicionamento ácido, adesivo. Esse trabalho nós fizemos à mão livre. Nos nossos cursos, a gente ensina o aluno a fazer tanto com barreira como a mão livre. Certo? Quando é um dente apenas a ser trabalhado, confesso que a gente faz sem necessidade de enceramento, faz de forma direta. Mas se for mais de um dente, uma situação de aumentos incisais, o enceramento ele vai nos ajudar bastante. Felipe Cardoso trabalha com esse enceramento para a gente, esse planejamento no dia a dia, certo? Esses casos a gente faz em cursos. Também agradecer aos nossos queridos professores dos cursos, Roberto, PH, Priscila, Brunão, certo? Felipe, Rosário. Então, um prazer imenso sempre trabalhar com vocês, com saudade de vocês. Então, aqui trabalhando, depois que a gente usa a tinta ou o opacificador, nós entramos com a cor de dentina. Essa cor de dentina, ela vai homogeneizar o fundo. Então, ali na cervical, uma dentina A3 e no terço médio, uma dentina A1. Então, outra opção que nós podemos utilizar é a tinta, por exemplo, um light brown, lá na cervical, ou podemos utilizar uma dentina mais saturada para a cervical e uma dentina um pouco mais clara para o terço médio, certo? Ali nos mamelos eu posso vir com uma dentina ainda mais clara, por exemplo, uma UD da Enamel, ou uma Oblit, ou uma O1 da Amaris, uma dentina B1 da Impress. Na incisal, uma resina translúcida, uma Trans 30 sendo aplicada. Vejam, puxando a matriz de poliéster. Também a gente ensina em cursos, certo? Mas a gente vai trazer para vocês também aqui na internet muito de como fazer essas técnicas. Aliás, são mais de 80 vídeos no site que vocês têm disponível para ver quantas vezes quiserem, certo? Trabalhando a última camada, uma cor de valor ou um esmalte sem cor, entre aspas, acromático. Esse é um incisal light, parece que vai ficar meio amarelado, mas ele muda de cor, certo? Depois que a gente faz a fotopolimerização. Então ali trabalhando o incisal light, puxando por palatina. Então trabalhando com acabamento e polimento, um disco Diamond Pro da FGM. Gosto muito também do disco da Care, o Soflex também é excelente. Geralmente a gente compra os mais abrasivos, certo? Eles são os melhores para trabalhar. Uma broquinha diamantada F, fazendo um sulco sem exagero, dentes muito marcados, ficam muito caracterizados, não fica tão bonito como uma marcação suave, em nossa opinião. O paciente não gosta de muita marcação, mas tem que fazer alguma marcação. Ali o polimento, uma pastinha Diamond Excel, por exemplo, sendo aplicada. Isso é um pó de prata, certo? Para evidenciar a textura, suco. Na verdade, nada indispensável, mas para fins didáticos, vejam como ele mostra a característica. Tem uma bolhazinha. É uma das falhas da resina, alguma bolha que pode pigmentar, mas a gente pode desgastar um pouquinho essa bolha e fazer um reparo. Vão vir outras lives que a gente vai falar sobre reparo em resinas compostas também para vocês. Olha que legal o resultado que nós alcançamos. E outro caso clínico, vejam,
dente escurecido, tratado odontologicamente. Isso é como ele era antes. Restaurações classe 3 no 12, classe 4 no 22, certo? Dentes desgastados, nós não fizemos preparo, apenas removemos a resina. E de uma forma muito conservadora, apenas 5 dentes, certo? Nenhum desgaste em laterais, em incisivos laterais, nenhum desgaste em incisivos centrais. Se não tivesse um desgaste prévio, eu faria um preparo no incisivo central superior esquerdo, certo? Então essa seria a nossa opção. Já quase no final da nossa live, eu vou abrir para perguntas para vocês, mas antes de abrir para perguntas, eu acho que a gente pode aproveitar esses momentos e trazer um pouquinho de cultura, um pouquinho de música, certo? Eu sou fã da MPB e às vezes a gente começa a ouvir alguma música, tipo, por exemplo, uma música da MPB, eu gosto de todo tipo de música, mas a gente tem uma música de Gilberto Gil que ele fala exatamente na dificuldade que é de entender o poeta, de entender os compositores. Ele fala, chama-se a música, chama-se Metáfora. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível, certo? Então a gente fica sem saber o que o poeta quer dizer. E às vezes a gente começa a viajar e ver algumas músicas, por exemplo, tem uma música de Belchior, que eu vou pedir até uma licença poética para ele, para adequar a nossa situação hoje, que chama-se Tudo Outra Vez, certo? Que ele fala exatamente sobre alguns momentos hoje que eu vou mudar um pouquinho, certo? Para vocês conhecerem um pouquinho esse trabalho. Então vamos lá, vamos para finalizar a nossa live, depois eu vou abrir para perguntas, certo? Faz tempo, muito tempo que eu estou longe de casa e nessas ilhas cheias de distâncias o meu blusão de couro se estragou. Aliás, vamos cantar diferente, tá? Faz tempo, muito tempo que eu estou dentro de casa e nessas ilhas cheias de distâncias o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer no papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentada à beira do caminho a pedir carona, tenho falado a mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil. E o cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul e os nossos irmãos nos esperam no coração do Brasil. Abraço, Brunão. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão ele concorde e vem vindo do estrangeiro. O fim do tempo, saudade, com o charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante em casa, como eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha norma, ele está linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Até parece que foi ontem minha mocidade, diga Paulinho, com diploma de sofrer de outra universidade. E aí, meu irmão querido, minha paladestina, quero esquecer o francês. E amor, vou viver as coisas novas que também são boas. Humor, amor, as praças cheias de pessoas que não estão mais. E agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão ele concorde e vem vindo do estrangeiro. O fim do temos saudade, com o charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como
desapareci. Ela arranjou um amante, minha norma ela está linda. Ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Bem, pessoal, muito obrigado por permanecerem, por estarem com a gente. Milena, Visódio aí, pessoal da música, minha querida família também presente. Gente, vamos abrir para a pergunta? Então, se vocês quiserem discutir, eu vou abrir 5 minutinhos aqui de pergunta e que essas perguntas elas sirvam também para que nós possamos direcionar novas lives com vocês, certo? Vamos começar aqui perguntando, algumas que já foram direcionadas. Qual translúcida não fica tão artificial? Então a translucidez é algo que a gente tem que ter um controle, certo? Às vezes uma imagem muito de perto, a gente faz os mamelos bem bonito, fica lindo. Mas quando a gente olha de longe, a translucidez ela é escura, fica cinza, tá? Fica cinza, certo? Então não é tão bonito como, certo? Uma translucidez pequena. Então a gente gosta de fazer translucidez. Pessoal de Bonfim, Rosane e companhia, um grande abraço, certo? Então, a translucidez, uma trans 30. Thalys está perguntando aqui, o clareamento interno predispõe a reabsorção radicular. Excelente, a gente não consegue discutir tudo. Lá no blog a gente tem essa resposta para vocês, certo? Se você faz uma barreira na entrada do canal, bem feita, com ionômero ou resina, como a gente ensinou lá na técnica, e usa um perborato de sódio mais água destilada e não peróxido de hidrogênio, certo? A literatura garante pra gente que não tem esse risco de reabsorção cervical. Os casos que ocorrem reabsorção, não foi feita barreira, foi feita técnica termocatalítica, foi selado peróxido de hidrogênio mais perborato de sódio na câmara pulpar, certo? Em que confecção de facetas de adesivo custo-benefício? Bem, o custo-benefício ele é importante, mas para entregar um bom resultado, algumas resinas são indispensáveis. Então eu preciso de resinas que tenham, já respondendo outra pergunta, um brilho definitivo. Por exemplo, você usa uma microfil, ou uma Palfic, ou uma Stellite, ou uma Vitra, ou a Empress. O brilho, ele não desaparece, certo? Você pode ter alguma pigmentação de margem, alguma bolha, mas o brilho, ele se mantém nessas resinas, tá? Se você usa, por exemplo, tá, uma resina, vamos lá, uma resina tipo Vitalescence, ela tem uma cor de dentina maravilhosa, mas a cor de esmalte é linda, só que não mantém o brilho. Então você vai ter que fazer repolimentos frequentes e vai ter uma perda de brilho quase que a cada 6 meses, vai ter que fazer algum repolimento. Então tem que achar a cor de dentina adequada, a cor de esmalte adequada, certo? Custo-benefício, você pode comprar uma dentina de repente mais barata, uma Tetrix Ceram, certo? Pode comprar um esmalte da Vitra, certo? Que são resinas excelentes, mas você não pode usar resinas que toda resina ela tem uma qualidade e um defeito. A resina que é boa para dentina, ela não é tão boa para esmalte. Sempre vai ser assim. Então, você tem que ter muito cuidado em relação a essa mescla de resina, certo? Reconstrução com resina com a perda coronária tão grande, o risco da fratura radicular aumenta. Bem, se você usa um pino de fibra, o risco de fratura diminui. Depende do volume de dentina que tem naquela raiz. Uma raiz que já está fragilizada, o risco de fratura é maior. E aí vamos analisar a oclusão desse paciente. Como é que é a oclusão? É favorável? Ele está apertando o dente? Ele tem guia canina? Certo? Então uma série de fatores. Por exemplo, um paciente que tem uma retroinclinação, uma classe 2, certo? Mairinha, um beijão aí para você. Essa aí eu aprendi com você. Então um paciente que tem uma retroinclinação, você tem um risco maior de fratura, certo? Você tem um risco maior. Um paciente quase em topo, uma classe 3 incipiente, também você tem um risco maior. Então não é só o material, certo? Mas normalmente a gente faz uma resina com um pouquinho mais de volume e consegue um resultado fantástico. Keila, qual o opacificador que você usa? Nós usamos muito o Opacker Pink da Cosmident. O Japa está aí presente,
querendo falar que conhece de sushi. Você não conhece nada de sushi, rapaz. Venha para cá de novo fazer um curso com a gente que a gente vai lhe apresentar um sushi maravilhoso. Como é o nome do sushi, Amanda? Kyoto. Kyoto. Esse é maravilhoso. Sai daqui, eu vou pedir. Grande amigo Alexandre. Bianca, um beijão para você. Saudade dessa turma maravilhosa nossa. Qual broca remover excesso na cervical? Internamente? Se for internamente, uma broquinha esférica. Certo? Se for uma broca para o polimento na cervical, a gente usa uma pontinha de lápis. Usa sempre técnica na muralha? Não. Se for um dente, se for uma coisa mais simples, não precisa fazer nenhuma muralha. Mas se for um caso de aumentos incisais, certo? A gente vai trabalhar com a muralha assim. Resina microparticulada é mais indicada pela manutenção do brilho a longo prazo? Depende da microparticulada. Microfio é uma resina fantástica que a gente consegue uma excelente manutenção do brilho, certo? Mas hoje tem resinas tipo Stellite, tipo Empress, que não é microparticulada, tipo Vitra, e consegue ser um resultado fantástico. Eu vou responder a última pergunta, certo? E vou agradecer de coração a todos, falar para vocês que a cada semana a gente vai vir com um tema novo. Nosso lema nessa live é trazer conteúdo, certo? É trazer informação clínica de dia a dia de consultório e com certeza eu espero que a gente consiga trazer muita coisa boa para vocês, tá? Qual fabricante de corante você recomenda? Eu gosto muito da Cosmident, mas você tem outros fabricantes como a própria Ivoclar que também. Abração, Eduardo. Pessoal, um beijão para vocês. Espero que rapidamente a gente volte para os nossos consultórios. Foi um prazer imenso estar aqui fazendo essa live. E eu gostaria de agradecer muito aos amigos, aos parceiros, aos pacientes. Eu espero que realmente a gente possa ter contribuído com alguma informação a mais para o dia a dia de consultório de vocês, tá? Vamos acelerar, vamos estudar, vamos se preparar, porque vai voltar melhor para quem se preparar. Um beijão para vocês. Forte abraço.